Um, dois, três. Acelera Texto, entrevista em podcast e em vídeo. Nós estamos aqui com L.S. Hagi, artista plástico, escritor e também um filósofo da arte, da vida e da arte. E antes de eu passar a palavra para o Hagi, eu gostaria de dizer o seguinte: o Acelera Texto é um projeto para encorajar a escrita das pessoas, para ajudá-las a fazer postagens nos ambientes digitais. Está fazendo agora uma série bem focada. Qual é o foco? É o foco em encorajar a escrita. Escreva. E daí tem essa ideia que nós vamos explorar aqui hoje na nossa conversa, que é a do uso da escrita automática, principalmente usar a escrita automática para se libertar das travas da escrita e finalmente começar a escrever. E qual a razão de ter convidado o L.S. Hagi aqui hoje? É a razão dele ser um escritor, um artista plástico, alguém que sempre experimentou a escrita automática. Então, vamos lá, Hagi. Eu acho que comece você a falar, se você quiser complementar o seu crédito, ou se quiser entrar já diretamente. Mas fica a pergunta aí. Qual a vantagem de fazer escrita automática? Vou entrar de sola. Né? É assim, ó, pensando nisso, na utilidade que pode ter para o seu público do acelerando Acelera texto, texto. acelera texto, para poder, principalmente isso, né, ter criatividade na hora de escrever, esse tipo de coisa, né? Os surrealistas, lá em 100 anos atrás, 100 anos, o Breton definiu a escrita automática, que para ele era a síntese do surrealismo, como sendo um ditado do pensamento. Esse ditado devia ser realizado na ausência de qualquer controle externo, como, por exemplo, o mais importante, a razão, a racionalidade, mas também qualquer preocupação, fazer a coisa fora de qualquer preocupação estética, preocupações morais e etc., né? Pragmáticas, enfim, né? Eu sempre entendi isso daí, e acho que para eles sempre foi também um meio e não um fim. Então você realiza isso como se fosse uma espécie de exercício, não buscando ter uma obra ao final do processo, mas sim exercitando o seu pensamento e tal, descobrindo como é que ele funciona na verdade, né? Sem essas outras interferências e tal. Na verdade, é uma busca, como é que se diz? Infinita, né? Bom, mas na prática, o que ele sugeria? Senta num canto sossegado lá, com lápis, um papel, ou um caderno, né? Relaxa, tal, e começa a escrever. O mais rápido que você conseguir, tentando registrar o que está passando pela sua cabeça. Não importa, não pode ter censura. Tem que ser o mais honesto possível consigo mesmo para que aquilo seja um registro fiel daquilo que está passando na sua cabeça. Veja bem, depois ninguém vai precisar ler isso. Por um acaso, eu estava dando uma olhada, depois que falei com você, eu tenho registros antigos aqui, de 80, 81, acho que são os mais antigos, talvez tenha até anterior. E deu para perceber, inclusive, que houve um
certo desenvolvimento e tal, mas não são coisas que eu mostraria apenas como curiosidade quase que arqueológica. Então, eu sei como é que eu estava, o que estava passando pela minha cabeça, de que forma, dessa forma automática, lá há 30, 40 anos atrás, entendeu? É um registro precioso, viu? E deu para perceber também que houve uma espécie de evolução. Então, os primeiros eram muito mais entrecortados, muito mais nonsense, vamos dizer assim, ou, sabe, você está andando pela rua e de repente aparece um dragão que te engole, etc. e tal. Nos outros já não tem mais esse dragão, entendeu? Parece que a coisa acontece com muito mais naturalidade, né? Disfarça mais, né? Mas olha, o objetivo não é esse. Eu resumo tudo pensando principalmente no Acelera-Texto, e para quem está disposto a escrever e tal, sei o quê, é pensar em termos lúdicos. O exercício deve ser uma grande brincadeira consigo mesmo. É para se divertir, é para dar risada do que você vai encontrar. Claro, eventualmente pode encontrar coisas terríveis, mas isso faz parte do jogo, né? Então é como se fosse um jogo que você faz consigo mesmo e importante, sempre livre da noção de ridículo, da preocupação se aquilo é verdade ou não. Enfim, divirta-se com as palavras, deixa uma puxar a outra, e essa é a sugestão que eu dou, né? E acho que é muito muito precioso o exercício. Deve ser realizado. Eu hoje não faço mais, mas me deu até vontade. Eu acho muito interessante o que você falou, e aí eu vou também colocar uma opinião aqui, né? Porque hoje as pessoas elas estão muito pragmáticas, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer postagem, né? E aí elas têm várias razões. Ou elas precisam fazer postagem porque elas estão precisando, elas entenderam que elas precisam ter uma autoridade digital, então, de repente, Precisa se comunicar. isso, é profissional de tal coisa, não importa qual a área, mas ela entendeu que ela tem que ter presença, que ela precisa produzir conteúdos da área dela, né, para ter esse reconhecimento, ou até de maneira mais direta, a pessoa quer vender um serviço, e aí ela sabe que ela tem que fazer conteúdos ligados a esse serviço. O que eu estou querendo dizer? A pessoa ela precisa, mais do que quer, ela precisa da comunicação escrita. Quer dizer, ela decidiu isso, lógico, né? Não estou dizendo que todo mundo precisa. Estou dizendo das pessoas que perceberam que precisam disso. E aí, o que chega muito para mim, muitos comentários, tipo, mas eu tenho muita dificuldade de começar, mas eu tenho vergonha, mas eu vou ficar muito exposta, né? Em suma, várias questões que são colocadas de ordem bastante pessoal que acabam impedindo essa escrita. Então, eu achei muito interessante quando você diz a escrita automática ela não é um fim, ela é um meio. É óbvio que a gente não vai dizer para as pessoas, olha, gente, então escreva aí automaticamente e poste. Ela pode fazer isso, mas se ela tem o objetivo de repente, estar trabalhando com conteúdos de valor para o público dela, ela não vai postar algo que ela fez automaticamente, Com certo? certeza. Esse meio, esse exercício pode desenvolver a escrita dela. Então, no momento que ela diz, não, agora eu vou escrever, eu vou falar sobre a filosofia da vírgula na língua portuguesa, que seja isso. Esse é um momento que ela vai ter que organizar seu pensamento, ela não vai deixar a coisa fluir. Porém,
se ela tiver o exercício, e a escrita automática é boa nisso, se ela tiver uma fluência que ela adquiriu, esse trabalho vai ser mais tranquilo, isso que eu quero dizer. Ela vai ter menos hesitação, menos medo de escrever. Não, com certeza, até mesmo para essa finalidade aí, por exemplo, você quer escrever sobre um determinado assunto e você não sabe nem como começar. Ou então atire-se. Atire-se. Comece assim, escrevendo. Ah, pô, esse assunto não tem a menor ideia do que é, blá, 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 blá. Mas aí, gradativamente, vai surgir coisas que depois se limpa. Claro. Certo? Depois limpa. Então, ela até pode ter uma utilidade prática, assim, direta. Digamos, como um jeito de, vamos dizer, puxar o fio da meada e vai puxar um monte de coisa, mas depois você limpa, né? Talvez uma boa comparação fosse com exercícios de instrumento musical. Sabe como? Quer dizer, um pianista de concerto, ele tem que fazer muito exercício no piano. E que ele não mostra esses exercícios. Ninguém vê. O dançarino de sapateado, nossa, imagina quanto exercício essa pessoa não tem que fazer. A gente não vê esses exercícios, né? A gente vai ver o trabalho final. O trabalho final. Às vezes o exercício nem tem nada a ver diretamente com a coisa. Estou pensando, por exemplo, cantor que tem que ficar fazendo gargarejo, coisa e tal. Ele jamais vai apresentar o gargarejo, mas esse gargarejo é fundamental para deixar a voz afinada, né? Então, acho que é parecido com isso. Agora, olha, tem uma questão que é subjacente e tal, e que talvez escape aqui ao objetivo da nossa da sua entrevista? entrevista, e aí você que avalie, né? E a questão do pensar, né? A gente pensa, grosso modo, simplificando bastante, a gente pensa com as palavras. A gente pode alegar, não, existem outros níveis de pensamento, blá, 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 blá. Não vamos entrar nessa discussão. Vamos simplificar dessa forma. Bom, eu me comunico através das palavras, nesse momento eu estou pensando e simultaneamente falando e coisa e tal, né? Agora, tem momentos que eu quero simplesmente refletir sobre as coisas. Então, está chovendo e eu quero pensar sobre a chuva. E eu quero, então, deixar registrado isso. Pode ser que eu venha a publicar isso, pode ser que não. O que tem por trás disso que eu estou falando, quer dizer, é que, sendo escrita uma expressão desse pensamento, ela pode te... nem tudo, eu quero dizer o seguinte, nem tudo que você escreve é publicável. Mas muita coisa você pode considerar que seja, e vai estar muito longe de ser Shakespeare, ou Machado de Assis, ou qualquer grande pensador, escritor, Freud, Sócrates, enfim. Não vai ser nada disso. Mas vai ser você. Entendeu? Vai ser você. E aí você vai olhar aquilo, eu estou falando, não precisa nem publicar, vai olhar aquilo e vai ter uma noção de como você pensa as coisas e de como você se expressa com aquelas palavras. Aí você vai, inclusive, descobrir que te faltam palavras, às vezes. Ora, se faltam palavras, então cabe ler mais. Claro. Cabe saber mais. Enriquecer o vocabulário. Então, exatamente. Mas voltando, quer dizer, são duas coisas interligadas, tá? Você quer pensar, você quer escrever. Às vezes você tem que escrever, se for profissional, você tem que escrever o que o outro está pensando. Então, o redator tem que entender o que um outro está pensando para traduzir, certo? Eu quero fazer uma carta de intenções, blá, 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 não sei o que, tá bom, eu sou redator, me diz aí o que você quer, eu vou lá, organizo aquilo, então estou tentando pensar por ele, né? Ou tentando expressar o pensamento dele, né? Outra coisa é se você tem pensamentos próprios.
E isso adquire-se ou não. A maioria das pessoas parece preferir pensar pelo pensamento dos outros e reproduz frases feitas e essa coisa toda, né? Não sei se saiu muito, Não, você não. Eu direciona acho aí. que, né, tudo que a gente fala sobre a escrita nos interessa, né? É claro que, veja bem, a pretensão, pelo menos do Acelera-Texto, não é trabalhar a escrita literária, nunca foi. Não é a chamada escrita criativa, né? Mesmo porque esta escrita é um outro escopo, um outro universo. Você não pode chegar para alguém que quer usar a escrita literariamente como uma expressão sua no mundo. Você não pode chegar e dizer, então faça assim, olha, 1, 2, 3, pense no leitor. Prarará. Não é bem assim que a banda toca. Mas na escrita, que hoje me interessa muitíssimo, particularmente, que é a escrita de comunicação, aí sim ela tem são regras mesmo, são parâmetros. Por exemplo, Sim, você tem que escrever pensando no leitor, não existe a comunicação sem pensar no outro. Quem diz assim, eu escrevo para mim, esse é o escritor de literatura. Eu já ouvi vários falarem isso. sim, sim, claro. Escrevo para mim. É uma ideia assim, eu escrevo para mim se alguém se Se interessou, interessar, claro, claro, parará. Não é o caso aqui, né? O nosso caso é o contrário. tá Nós certo, atrás do interesse. Nós estamos tá atrás certo. da atenção do outro, né? E Não, não, entendi. Então, então, voltando, mas por exemplo, à questão do estímulo, ah, eu volto, então, à questão da ludicidade, do jogo que você joga com as palavras e tal. Outro, quer dizer, então, a pessoa está travada, não sabe escrever. Meu, começa escrevendo dizendo isso mesmo. Estou travado, não consigo travado, não escrever. sai daqui. Mas será que essa palavra, puxando uma outra aqui, não aparece uma outra palavra, etc. E tal? Aí, por exemplo, você pode pensar assim: já sei, vou falar uma palavra e depois vou buscar o oposto dela. Então, eu falo céu, terra, sol, lua. Bom, não é exatamente o oposto, mas está valendo. Bom, e tudo isso está sendo registrado. Claro, Tudo isso está sendo registrado. claro. Aí, vamos deixar o oposto, então vamos passar para não sei o quê. E, dessa forma, acredito eu, pelo menos por experiência própria, começa a fluir o pensamento, entendeu? E está sendo registrado. Como eu disse, isso é exercício, né? Não precisa. É a parte, né? Porque eu acho que uma coisa, Ragui, que a internet estragou um pouquinho, que a gente tem que voltar, né? É a ideia, ela passou a ideia, porque tem sempre a ditadura do senso comum. Tem o senso comum em tudo na vida e tem o senso comum digital também, lógico. E o senso comum meio que diz assim: não, como trata-se de algo que eu posso mudar, como ou eu vou fazer uma postagem, vai durar menos de 24 horas, Desculpe. já estão vendo outra coisa. Então, sabe a ideia de ir lá na frente do computador e imediatamente sair escrevendo, que é o famoso escrever de primeira. E que eu tenho observado que isso pode ser uma grande armadilha, né? O escrever de primeira, aí sim, eu vou citar, não vou nem citar, porque quem já viu um manuscrito, por exemplo, do Guimarães Rosa, vamos pegar aqui e tal, ele é cheio de rasuras, de palavras Sim, sim. erradas. Graciliano Ramos, né? Quando ele fez Vidas Secas, nem tinha esse título, chamava Baleia, depois ele decidiu que era Vidas Secas, e quem quiser ver, isso está na USP, né? Inclusive no instituto lá, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é possível ver e ver tudo isso. E ver tudo isso. E eles eram escritores da imaginação, escritores literários, né? Não estamos nem falando disso. Mas mesmo os escritores de comunicação, eles querem simplesmente ir lá e dar um recado. Esses escritores não precisam ser tudo de primeira. Eu hoje tenho Claro. muito que as pessoas façam a parte,
elas voltem a bloquinhos. Então, eu estou fazendo isso, né? Não estou dizendo algo que eu não estou fazendo. Então, eu vou postar no Facebook ou uma reflexão, ou para chamar para um vídeo, e tem que criar essa chamada. Eu fazia antes diretamente, e comecei a perceber que o diretamente eu acabava editando, porque aí eu olhava e não gostava tanto, Sim, entendeu? sim, Aí eu disse, meu Deus, o que custa pegar o bloquinho e escrever aqui, entendeu? Porque aí eu sim. tudo aqui, e quando eu vou ali para o computador, que está na minha frente, já sai um texto melhor, sai um texto mais trabalhado, no caso, mais comunicativo. Sim, claro. Que tal a gente dar valor também ao tal bastidor? Você falou do músico, eu lembrei dos atores, que fazem não sei quantos exercícios de aquecimento. E como músico, não é que eles vão no palco mostrar o que eles aqueceram, né? Eles aqueceram, isso não vai aparecer, né? E aí eu penso, por que os escritores, os escribas, os autores, os postadores também não fazem exercício? Ah, claro, claro. Né? Quem disse aonde está escrito que não, que escrever tem que ser... O cinema é muito culpado disso, cinema de ficção, porque o cinema de ficção, quando ele põe os escritores, não sei se você já reparou, o cara máquina ou em frente ao computador, quando era máquina, então, ele chega, ele começa, ele edita rápido, meu. É o cara escrevendo romance, é muito rápido, e tem aquela cena famosa, ele pega o papel, é dramático, ele joga o papel fora com tudo. Então, o cinema contribuiu também para essa ideia da Sim. escrita compulsiva. Perfeito. Perfeito. É que pode acontecer até, né? Tudo pode Pode acontecer. acontecer até. E Claro. veja bem, pensando aqui no Perdão, nosso hein? caso, Perdão aí, gente. Pronto. no nosso caso específico, É. é um recurso que eu já usei mesmo, assim, que nem eu falei antes, pegar e sair escrevendo e depois limpar. E E depois, depois fazer o copy desk, entendeu? claro. Só que aí você está, de certa forma, direcionando, né? É. Está, de certa forma, direcionando. Mas faz parte disso daí, né? Ah, eu estou tentando pensar em que outras hipóteses poder... Sabe, muita coisa eu já não registro mais, eu simplesmente penso. Então, por exemplo, eu tento aproveitar muito o chamado tempo perdido, né? Por exemplo, se eu estou no trânsito, tipo do tempo perdido completamente estúpido, né? De repente está tudo parado lá, tal, não sei o quê. Agora não, porque com a pandemia, né? Mas Você não sai mais. sala de espera. Sala de espera hoje em dia está fácil porque você leva o celular, tem internet. Mas antigamente, né? Tinha que levar um livro, porque eu ia ficar lendo revista Caras lá e tal. E muitas vezes eu ficava pensando, e pensando essas coisas, entendeu? Por exemplo, jogo com clichês. O clichê é uma coisa que, na origem, já foi uma grande sacada poética. E depois, com o tempo, de tão legal que aquilo foi que todo mundo usando, que virou um Aí até clichê. que E vira o clichê é clichê. exatamente isso do carimbo mesmo, né? Da tipografia, né? Uma coisa que você usa. Então, essa ideia do pensamento clichê, eu acho que para quem quiser fazer exercícios de liberar a escrita e coisa e tal, pode começar por aí. Pode começar com... Qual é o primeiro pensamento que me vem à cabeça? Vamos Quem pensar num espera sempre clichê. alcança. Por exemplo, por exemplo. Aí você começa a questionar. Pô, mas será mesmo? E blá, 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 blá. Perguntas são Inverter, ótimas. né? Você pode brincar em inverter, né? Exatamente. Eu acho que são Cansa. pontos de partida. São pontos de partida. Perguntas são sempre muito boas. E perguntar sobre o que é consolidado, melhor ainda. Sabe? Sobre aquilo que já parece uma verdade absoluta. Assim, tal. E você para e pensa, mas será mesmo? Né?
desenvolver um pensamento a partir daí, veja, sem estar preocupado se alguém vai ler, etc. E tal. Pode ser completamente absurdo, não precisa ter fim, não precisa ter começo. Solta, libera. Em teatro se faz isso, né? Se faz isso com o corpo, né? Os primeiros exercícios de teatro, isso até sempre que, né, fizemos, né? Eu fiz isso. Então, é relaxamento, tal, tentar sentir todo o corpo, etc, etc. Quer dizer, para você depois representar, vai ser muito mais fácil para você representar ou incorporar qualquer coisa, estando claro, relaxado, né? Mentalmente é a mesma coisa, isso na linguagem vai se expressar, né? Então, começando, olha, a prática é tudo, né? Você começando, eu tenho certeza que a pessoa que começar a fazer isso, ela vai descobrir seus caminhos aí. Tenho claro, certeza absoluta. claro. Porque, por exemplo, tem também a escrita automática, que eu gosto de chamar de escrita por estímulo. Eu fiz muito isso. Então, é a musical, você põe Philip Glass. Glass é ótimo, que é minimalista, mas não precisa ser ele. Põe as 4 estações do Vivaldi. Põe no YouTube e sai escrevendo. Né? Sai escrevendo. Um outro exercício interessante, já mais complexo, né? Mas que você até citou hoje, que a gente estava conversando antes, por exemplo, descrever um objeto através de outro. Digamos que você tem o óculos, tem um óculos, e quer descrever o óculos como se ele fosse uma flor. E... Geralmente substantivos, é mais fácil, tá? Claro. É mais fácil. Claro. E E isso concreto. Esse é um exercício... boa. Mas também pode misturar saudade, por exemplo, com a flor, vai, enfim, é até interessante, um sentimento, uma coisa assim, né? Isso já é exercício de poesia mesmo, né? E que não precisa sair do seu laboratório. Claro. Aliás, encarando o computador ou o caderno, ou qualquer coisa como um laboratório, eu acho que é uma boa uma boa comparação, sabe? Assim, e isso que você falou do caderno, olha, também a informática é útil, tá? Por exemplo, eu tenho textos que foram escritos em vários Words, eu ia salvando. Isso. Então, eu começo a escrever. E aí depois fica. Quer dizer, seria o equivalente ao que a gente fazia antigamente, de ter que riscar e colar papelzinho, né? Ou riscar para poder ter. Hoje tem essa facilidade também, que é muito legal. Mas é um bom conselho, eu acho, você não escrever direto para ter que corrigir depois. Fazer a Outro, hein? Tem um barato. Pode ser no computador, no Word, no bloco de notas. Não, sim. E pode ser também, olha, tem um lance psicológico maluco aí, tal, que é o seguinte, é diferente ler o texto no papel, é diferente ler o texto lá no Word, que você ainda nem publicou e coisa e tal, e na hora que você publica e vê publicado, você acha coisa também, é impressionante. Impressionante. É verdade. Então, talvez seja até um outro truque, você deixar online, ler online, e aí sim, sabe? Porque é impressionante como muda. Sempre muda. Tanto que aí, uma hora, você tem que dizer, acabou, né? Porque senão você vai se tornar um eterno, né? O seu texto fica eterno. Sim, é que às vezes tem erros, né? Mais nesse sentido. Erro é bom consertar, tentar consertar antes, né? Porque essa é outra coisa também, que é uma batalha, né? As pessoas às vezes acham, vou escrever, vou... E aí ficam felizes porque colocaram o sentimento dela e tal. Aí você vai ler e tem muitos erros. E qual é o problema aí, né? O que adiantou botar todo aquele... quer dizer, o que adiantou? Se você tiver um português mambembe, eu falo português porque a gente escreve em português, né? Se você tiver um português mambembe, o que vai acontecer? Aquele sentimento tão bonito que você diz, vou agora contar para as pessoas, sai truncado.
Sim, sim, com Não certeza. entendem. Por que elas não entendem? Porque está mal estruturado. Então, esse é outro problema e outro Sim. mito que tem que ser derrubado. E pelo menos na escrita automática está liberado. Pelo menos a escrita Exatamente. automática Está está liberado. completamente Pode liberado. errar à vontade, Isso. pode. Mas Não depois tem. conserte, né? Sim, pensando nele como exercício, pode errar à vontade. Quer dizer, tinha uns exercícios de teatro que era mais ou menos assim: você pegar, por exemplo, uma fala, ser ou não ser, blá, 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 e fazer isso rindo, fazer isso chorando, fazer isso engasgado, fazer isso amordaçado, sabe como? Quer dizer, você faz a mesma coisa com o texto que você está criando. Faz, experimenta aquilo de diferentes formas, muda os verbos. E se eu fizer um texto só com verbo, será que Uhum, dá? Ou, enfim, se eu puser coisas contraditórias que uhum, são uhum, impossíveis. uhum, O cachorro choveu uhum. e o gato nublou, Claro. sabe? Está E também liberado. tem um que eu estou lembrando agora que eu gostava muito, que aí você mexe com contexto. Hoje não daria para fazer por causa da pandemia, mas essa pandemia uma hora vai acabar, né? Espero. Se já não acabar antes dela. Por exemplo, eu me lembro que uma vez eu fui aí, com uma amiga minha, que já morreu, aliás, gostava muito de fazer esses exercícios, e nós fomos, a ideia foi, vamos escrever sobre partidas e chegadas na rodoviária. Fomos lá no terminal Tietê, sentamos e escrevemos. E de lá falamos, agora vamos ao aeroporto. E fomos a Congonhas, não foi Cumbica. Fomos até Congonhas e em Congonhas repetimos o exercício. Olha que interessante. A gente tinha o mesmo tema, chegadas e partidas. E queria ver o quanto o ambiente físico mesmo poderia impactar nesses textos. Quer dizer, mas Legal, meu. interessante, bem legal. E aí depois. Ainda como estímulo, você me fez lembrar de uma outra coisa. Meu pai fazia isso. Que naquela época as chapas dos carros não tinham as letras, né? Tinha os nomes de cidade, essa coisa toda. A gente fazia viagens longas de carro e para distrair os filhos, no caso, meu irmão e eu, ele às vezes inventava umas brincadeiras assim, tal, do tipo assim, olha, eu acho que o próximo carro aí que vai passar é de Araraquara, qualquer coisa assim. Adaptando essa brincadeira, você hoje com as letras das chapas, você pode ficar, por exemplo, parado no trânsito, olhando as chapas do e imaginando frases com aquelas chapas, entendeu? Que possa usar Esse, aquelas letras. isso. O que importa daí é que qualquer coisa mesmo, como você diz, pode ser um estímulo. Qualquer coisa. E você está me deixando até com vontade de escrever, porque faz tempo que eu não faço isso. Mas eu acho que para quem está na condição que você está falando, de que está meio bloqueado e tal, isso aqui, vai em frente, pega qualquer coisa, porque pode ser um estímulo, uma receita de bolo, enfim. Qualquer coisa, bula de remédio. Nossa, olha, está super na moda. Tá super na moda. Só Então. aquelas palavras todas, jogos com as palavras, enfim. Vê aí, Fernanda, direciona aí, porque senão eu vou começar a ficar falando aqui sem. Não, não. Não, eu acho que nós estamos encerrando o nosso podcast, eu acho que, né, e vídeo, porque isso vai virar podcast e vai virar vídeo também. Porque já demos, né? Já demos você deu um bom recado, ficou claro, né? Que o quanto que pode ser útil, vantajoso você exercitar, você conseguir soltar a imaginação. Eu vou deixar você encerrar. Não, isso é o seguinte, olha, e quem tiver interessado em aprofundar mais o assunto, hoje em dia é muito fácil você levantar essas coisas todas na internet relacionadas a surrealismo e escritura automática. Muito fácil. E vai ter exemplos.
vai ter exemplos dos próprios surrealistas. No primeiro manifesto do surrealismo, por exemplo, tem a definição do que é. E hoje, nossa, tem blogs falando, tem muita gente que estuda o assunto. Tal. Então, se quiser aprofundar a coisa, vai por aí. Se não, olha, pega o bloquinho, o lápis aí, senta num canto legal. E começa a fazer. Manda bala, esse manda trabalho. bala. É um prazer, antes de mais nada. É super legal. Tá certo. Então, é isso aí. Então, agradecendo aqui o LS Ragui. E, então, esse foi um Acelera Texto Entrevista, né? E pronto, ajudando, encorajando você a escrever. Escrever e postar. Não é isso? Então, tá certo. Então, obrigado, Ragui. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.